Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Nesse podcast, a gente tem como objetivo conversar sobre design de negócios, design de serviços, prototipar ideias, caminhos, possibilidades alternativas. E hoje eu conversei com o Cristiano Franco. O Cristiano, ele tem expertise em liderar unidades de negócios, projetos de inovação e atualmente ele atua como Chief Revenue Officer na Zenvia, que é uma plataforma de comunicação líder na América Latina, né? Ele é responsável por orientar o crescimento de diversos negócios, startups, tem muitos anos de experiência no mercado de tecnologia, telecomunicação, educação, além de diversos projetos de impacto na área de transformação digital, inovação e sucesso do cliente. A conversa com o Cristiano, ela foi muito interessante, porque ela levantou alguns pontos principais quando a gente fala sobre cultura de inovação. Qual que é a urgência da cultura de inovação? Qual que é a percepção que existe sobre essa urgência? Como processos decisórios e fluxos de informação funcionam numa cultura de inovação? E, claro, o que a gente faz depois que a gente souber dessas respostas? Então, a conversa com o Cristiano ela é muito interessante porque ela dá um mapa de como que uma cultura de inovação funciona de uma maneira muito clara e normalmente um assunto que ele é tão complexo, o Cristiano ele conseguiu colocar isso em termos simples, mas não simplórios. Então, eu acho que é uma conversa valiosíssima para dar um mapa de onde normalmente a gente pisa quando a gente fala sobre cultura de inovação. Sem mais delongas, deixo vocês com Cristiano Franco. 1, 2, 3... Prototipando. Cristiano, cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por topar fazer esse bate-papo. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no Prototipando. Poxa, eu agradeço o convite, Pedro, e mais uma vez a gente se encontrar aqui, né, e falar de um tema tão bacana como inovação. Cristiano, a gente começou fazendo uma brincadeira aqui antes, nas prévias, que é a onda do design thinking, do vamos fazer o workshop, do post-it, não sei o quê, passou, né? Você falou isso, né? Essa onda passou. Me fala uma coisa, Cristiano. Qual que você acha que foram os impactos positivos que essa onda trouxe? O que você acha que ela não conseguiu resolver, prometeu e não resolveu? E qual que é a onda que a gente está nesse momento? Qual que é o momento que a gente está agora? Né, falando aqui 2024, o mundo de tecnologia e inovação. Enfim, me dá um pouco do teu radar, assim, do teu panorama sobre o cenário. Legal. É bem interessante, assim, olhar historicamente, né? Eu acho que a gente passou por uma onda ali de 2010 para frente, né? Uma onda de transformação grande. Vou chamar assim que é o termo que a gente ainda cunha para as coisas, mas uma transformação digital muito grande. Já era uma onda mais madura, né? Porque a gente teve uma onda prévia, né? Que foi a onda da internet e de todo o decoupling que a gente viu de informações, né? Surgimento de grandes empresas como a Amazon, etc. Mas essa onda de 2010, especialmente aqui no Brasil, as empresas de tecnologia, né, estavam numa nova onda se despertando, né? Muito fortemente no Brasil. E as grandes empresas, que a gente pode chamar assim de incumbents, né? Essas grandes corporações dos diversos segmentos, elas se vendo de alguma forma ameaçadas, né? Por essas startups com grande crescimento acelerado. E posso falar de diversas, né? Fintechs e todos esses termos que a gente conhece hoje. Só que, por outro lado, também a gente vivia uma abundância de capital. Então, a minha experiência, assim, na época eu trabalhava no segmento de educação, né? A gente se via, poxa, o mundo está em transformação, várias empresas entrando, edtechs, né? Entrando no segmento educacional. A gente precisa inovar. O dilema era assim, a gente precisa inovar. O que a gente faz? Então, o primeiro passo, assim, claramente, é porque eu brinquei aqui que a gente, os design thinkers, enfim, outras coisas acabaram. O primeiro passo das empresas, dessas grandes empresas incumbents, foi entender, assim, qual é o processo de trabalho ou como essas empresas se organizam, startups, que eu poderia adotar alguma boa prática aqui internamente. Então, design thinking nada mais é do que um framework de trabalho que pode me ajudar a estruturar um pensamento inovador que essas empresas conseguem trabalhar. Ou, na época, se falava muito em desenvolvimento ágil,
né? Que também é agilidade, é uma forma de se organizar, e eu posso ter uma agilidade maior na empresa, no formato que eu trabalho. Então, começou essa grande onda, assim, de importar, né? É muito mais fácil importar, fazer um download dos frameworks de trabalho, das estruturas, da forma de se organizar e experimentar isso dentro de grandes organizações. Então, esse ciclo, para mim, ele permeou aí comecinho de 2010, assim, acelerou muito em 2014, e hoje em 2020, assim, eu diria que todas as empresas sabem o que é um Kanban, grandes empresas, né? Sabem o que é um Kanban, já fizeram N sessões de design thinking. Então, assim, já não é mais a grande novidade, e entenderam que isso, sozinho, fazer um download de frameworks de trabalho, de estruturas organizacionais, sozinho não vai fazer a organização inovar. Eu acho que foi importante, né? Eu acho que trouxe um processo de pensamento diferente dentro das organizações. Foi, talvez, assim, grandes faíscas para as empresas iniciarem ou despertarem o interesse, né, de como a gente pode realmente estabelecer um pouco do tema que a gente vai falar aqui, uma cultura de inovação, mas não era a bala de prata, né, como talvez as grandes empresas esperassem assim, naquele momento. Tipo, cara, não importa isso daqui. Eu gosto muito, eu li uma vez um livro sobre a história do Lean, né, e quem curte aí a história do Lean, né, vai lembrar que veio lá da Toyota, e existe assim, nesses livros, né, conta muita história que o americano foi lá no Japão entender que raios que a Toyota estava fazendo de diferente, né, para ter tanto sucesso que eles poderiam levar para as empresas dos Estados Unidos, lá, principalmente montadoras de carro, né, que não estavam conseguindo o mesmo nível de produtividade e competitividade de uma Toyota. E tem até um vídeo, acho que dá para procurar no YouTube, né, de uma pessoa contando, assim, os caras iam lá, olhavam na fábrica, o cara tem um Kanban, puta, vamos levar o Kanban para as nossas indústrias. Olha aqui, o cara coloca alguém para observar tal coisa na linha industrial. Puta, a gente tem que colocar alguém para observar a linha industrial. Mas aí esse vídeo de um dos pensadores Lean, assim, ele fala, né, o pessoal não entendeu que a gente estava falando muito mais do que simplesmente copiar uma forma de trabalho ou copiar um framework que a gente utiliza na nossa estrutura fabril. A gente está falando sobre a cultura da Toyota. E isso você não consegue fazer um download tão rápido. Acho que se você, assim, se a gente der uma olhada nessa história do Lean, ela tem uma associação direta com talvez essa história que a gente estava contando, assim, dessa onda dos frameworks, dos modelos ágeis, né? Todo mundo aprendeu, entendeu, mas ela passou. Acho que foi importante, que para a nossa pergunta, né? Assim, que foi importante, foi, acho que um grande catalisador, um despertar das empresas, né? Que precisavam buscar formas para inovar internamente, mas perceberam que não era a bala de prata e realmente tornar, assim, empresas de fato inovadoras. Não sei se fez sentido aqui para ti. Fez totalmente. E eu vou guardar a segunda parte da minha pergunta para o final, que é para onde a gente está indo. O que você está sentindo de sinal fraco hoje ou de estruturas emergentes que estão nascendo, que vão levar a gente para o futuro. Mas eu quero pegar um gancho nessa sua última pergunta, nessa sua última fala, Cristiano, porque eu ouço muito, ainda de muitos executivos, a gente precisa instalar uma cultura de inovação. A gente precisa cascatear uma cultura de inovação. Ou a gente precisa fazer aculturamento. Aí a primeira pergunta que eu faço, e aí eu te faço, Cristiano, mas que raios é isso? Quando a gente fala, a gente precisa instalar uma cultura de inovação, o que a gente está querendo dizer? E eu queria saber a tua percepção disso e principalmente a gente começar a descer mais no detalhe para a gente qualificar um pouco essa fala, né? O que isso realmente significa e como é que você vê essa urgência se manifestar dentro das empresas ou do qual você já trabalhou, do qual você acompanha. Como é que você vê isso se manifestar? Legal, acho que essa é uma pergunta bem interessante. Qual que é a diferença de uma startup, aqui você está falando sobre isso, né, de uma grande incumbent, assim, né? E acho que o Lean Startup é um bom livro, assim, né, que fala bastante sobre isso, que eu vou comentar aqui. Uma startup, obviamente, ela tem uma estrutura organizacional, acho que como você, Pedro, aí, né, também tem
um tamanho organizacional que reduz muito a complexidade, né, das relações entre áreas, etc. Então, ela consegue ser muito ágil. Eu posso dizer, assim, que ainda que ela é mais desorganizada do ponto de vista de papéis, funções, etc., mas ela é muito rápida para fluir informação dentro da companhia. Então, posso dizer assim que existe zero fricção entre identificação de um problema lá embaixo, né, no operacional, até a última camada de decisão, que seria talvez o dono da empresa, ali, o dono da startup. Então, essas coisas fluem muito rápido, ela é muito ágil de enxergar essas coisas que estão mais próximas. À medida que você tem uma organização muito grande, é muito difícil você enxergar o problema lá embaixo que está acontecendo, lá no chão fabril, né, importando aqui um pouco, a gente está falando de Toyota. E aí, assim, o que é para mim a questão da cultura, assim, né, o que falta? A grande questão, e é zero fácil de resolver isso, né, estou exibindo a complexidade, a grande questão é como criar uma fluidez entre você enxergar um problema, porque, e aí só fazendo um parênteses rápido, né, inovação não é sobre só coisas disruptivas, as pessoas confundem isso também. Às vezes as pessoas falam assim, não, a minha empresa não inova, porque, sei lá, vou falar o tema da moda agora, não usa IA. A gente não plantou nada de IA. Então, assim, não é uma empresa inovadora. Não, inovação é sobre até pequenas melhorias incrementais que uma empresa, quando ela adota essa melhoria incremental, o concorrente não tem, ela cria um ativo competitivo, né? E às vezes de diferenciação que aquele competidor vai demorar a chegar lá. Então, é como você cria, voltando ao tema, né, como você cria essa fluidez organizacional entre identificação de oportunidades e problemas até uma camada de decisão. E é isso, para mim, que é sobre a cultura, de criar uma fluidez. E aí, obviamente, é um tema que você tem que aplicar uma camada de gestão, porque empresas grandes têm a dificuldade, né, por serem justamente grandes e complexas, de organizar esse fluxo de informação. Mas uma vez você estabelecendo isso, as pessoas que estão enxergando o problema, os que estão na atividade, que enxergam oportunidade de melhoria ou de oportunidades até de disrupção, acreditam que é possível levar, sei lá, essa informação para a tomada de decisão de um gestor, de um líder superior, até mesmo, por que não, do dono da empresa, do CEO. Então, eu acho que esse para mim, a grande segredo, né? Assim, todo mundo quer gostaria de ter um tamanho de startup, do ponto de vista de fluidez de informação e de capacidade de tomada de decisão, de velocidade de tomada de decisão. E aí, por isso que a gente fala, poxa, a startup é inovadora, versus uma grande empresa que é complexa, né? Um grande transatlântico, e é difícil você guinar um grande transatlântico, mas que você deveria permitir uma fluidez de informação para a tomada de decisão, justamente para criar essa cultura de inovação. E aí, é só pegar um gancho aqui, né? Acho que a gente comentou um pouquinho também um tempo atrás, quando a gente estava conversando sobre isso. Muitas empresas tentam resolver essa problemática da fluidez de informação simplesmente criando uma área. Normalmente as pessoas falam assim, puta, a nossa empresa precisa inovar, o que ela faz? Cria uma área. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu já fui head de inovação. Né? Eu fui essa área. Então, cria-se uma área, estabelece ali uma cadeira, né, para o tema e fala, pronto, Pedro, você agora é o head de inovação dessa companhia. Aí todo mundo olha para você falando assim, e aí, cara, o que a gente está inovando? E, tipo, é a mesma questão, né? Tipo, a área, ela não é responsável pela inovação. Ela deveria ser responsável pela gestão do fluxo da inovação. Então, as grandes companhias, eu acho que, quando conseguem estabelecer bem, mesmo que seja uma área, um departamento, uma sub-área, mas que ela consegue estabelecer uma governança, uma gestão que cria uma cultura de fluidez de informação na companhia para tomada de decisão rápida, são os cases que mais deram sucesso, pelo menos no meu conhecimento, assim, e que eu tenho visto no mercado.
Então, quando isso funciona bem, assim, tem uma robustez de governança, tem um patrocínio da alta liderança, essa informação flui. As áreas começam a se, eu vou falar assim, lá do chão da fábrica começam a surgir as demandas, né, as ideias, a vontade de colocar para fora melhorias. Tá? Acho que é por aí o caminho. Então. Nessa jornada, Cristiano, porque acho que você deu o caminho das pedras aí, né? Acho que você deu tanto o norte quanto como a gente pode começar a caminhar em direção a ele. Onde que você vê que os executivos, as executivas mais erram na tomada de decisão durante esse processo? Onde que você vê que estão as principais pegadinhas ao buscar criar essa fluidez de informação? Olha, eu diria que quando você não estabelece uma clareza, acho que a principal pegadinha é quando você não estabelece uma clareza da governança, né, da inovação da companhia, é ali que começa a dar os problemas, porque vira um processo muito, diria, empírico. Acho que uma das conversas, até quando a gente se conheceu, né, lá atrás, eu estava numa empresa de serviço, e ali também a gente ajudando no fluxo de inovação, estabelecendo uma governança de inovação, a gente não tinha muita clareza de como ia ser o processo. A gente estava dando o primeiro passo e não deu a clareza necessária para a organização. E aqui entra também capacitação dessa governança, envolvimento de todo mundo, patrocínio. Então não tinha total clareza. E quando você leva para uma decisão, sem as regras claras, todo mundo fica tentando puxar para o seu... assim, o que é mais importante da inovação? Não, mais importante é a minha área. Mais importante é a ideia do Joãozinho, porque o Joãozinho está querendo se promover, né? Obviamente com a ideia dele, ou ganhar um dinheiro, porque normalmente você aloca algum recurso, né? Seja em dinheiro, ou seja até de pessoas, enfim, da capacidade organizacional que você vai aplicar naquele projeto, naquela iniciativa. Então, é essa clareza que tem que se dar para a organização de uma tomada de decisão. E, de novo, inovação não é uma disciplina só de execução e disrupção, que é uma grande confusão na cabeça das pessoas. É uma disciplina de gestão. E gestão é clareza da estratégia, você quer clareza de como você vai desdobrar a estratégia para a organização, indicadores de acompanhamento, assim, do que está sendo feito, o que está tendo retorno ou não, se está tendo retorno esperado ou não. É uma disciplina como qualquer outra de gestão. Você tem que aplicar essa capacidade de você olhar o tema, principalmente para organizações complexas, aí, de novo, fazendo alusão à startup, porque a startup não tem tanto esse problema porque a informação flui. Mas em grandes organizações ele tem esse problema, e para ele fazer a informação fluir, e para ele poder tomar decisão, ele precisa de todos os instrumentos de gestão da administração. Quando a gente olha para esse sistema, então a gente vê os fluxos de informação acontecendo e a gente entende que isso é o que acaba gerando a cultura de inovação, né? Quando isso está bem regulado, quando tem uma boa estrutura de governança e a gente tem uma visão clara sobre a estratégia de longo prazo. Onde que você vê que acontecem as principais tensões nesse sistema? Que fazem essa informação ela ficar contida, ou às vezes ela tomar um viés que não é o viés que a gente está querendo direcionar para a nossa estratégia, e também onde que você vê que são os principais pontos de pressão nesse sistema? Sim. De uma forma resumida, o principal ponto de pressão é a entrega do resultado. É o que a gente chama de, aqui na companhia atual do trabalho, a gente chama de BAU, Business as Usual, né? Ou seja, você tem um compromisso com o acionista, você tem um compromisso financeiro de entrega no ano, e todos os seus esforços, assim, estão concentrados, em termos de negócio da companhia, né, a fazer seu upline, né, vamos dizer assim, sua linha de receita, principalmente, sua linha de compromisso de custos, para que você atinja um resultado. E aí, eu estava comentando aqui contigo mais cedo, e voltando à primeiro debate, que a gente teve a primeira pergunta, a gente passou por aquele período onde todas as empresas, né, adotaram
que era um período ainda de abundância financeira no mercado, muito investimento em startups ainda em early stage, sem entender muito bem o retorno a longo prazo sobre isso. E todas as grandes empresas já adotaram, né, os seus frameworks, enfim, fizeram o download aí, seja do Design Thinking ou trabalham hoje de forma ágil. Mas o ponto é que a gente vive hoje um cenário muito diferente, né? Quando a gente olha lá em 2014, 2013, onde é um cenário que você não tem mais essa abundância financeira e no final está todo mundo buscando empresas que gerem resultado. E por isso que eu falei que, de uma forma pragmática, é a linha de maior tensão e sempre a inovação ela é, de alguma forma, e para algumas corporações, quando ele não tem uma cultura bem estabelecida, ela é deixada de lado, ou, talvez naquele momento representar um custo para a companhia, em detrimento de um resultado a curto prazo que precisa ser entregue. Então essa é a linha mais, assim, é uma linha de tensão muito interessante. Nós aqui como executivos da companhia, né, da Zenvia, a gente se deparou um tempo atrás com um dilema, né, que a gente questionava assim, como entregar resultados de curto prazo gerando valor no longo prazo. Então, assim, é como que você constrói o presente, que você precisa entregar esse resultado agora, mas também você não esquece que mesmo construindo esse resultado agora a curto prazo, você tem que gerar valor no longo prazo. Então, sempre essa linha, a linha de tensão de toda a companhia, tem gente que fala outros nomes bonitos para isso, assim, você tem que ser bimodal, ou uma forma mais, assim, fazendo uma alusão, né, você tem que saber girar os pratinhos com as duas mãos, mas é por aí, ambidestria. Então, a tensão, para mim, ela passa por isso. E quanto mais longe do resultado que você tem comprometido para o ano você está, mais essa tensão acontece. Porque você fica, putz, eu tenho uma oportunidade aqui agora, eventualmente eu vou comprometer minha inovação a longo prazo, o que eu faço? Busco o resultado do ano, e deixo de inovar, ou continuo a inovação em detrimento de perder um pouco a curto prazo? Esse equilíbrio para mim, as linhas de tensão, onde está a maior linha de tensão das grandes organizações, assim, né, no dia a dia. Por que eu falo nas grandes organizações sempre? Né? Quando você pensa numa startup, ela sempre está pensando, a agilidade é tão grande que a gente chama de pivotar, né? Um pouco lá do Lean Startup. Então, assim, cara, eu não estou vendo o resultado por aqui, eu tenho uma visão de inovação, fiz um teste de hipótese aqui rápido, tem um caminho por aqui, ela pivota. Não interessa, assim, cara, porque assim, o que ela tem a perder ainda é pequeno. Custo de oportunidade abaixo, né? Um transatlântico, ele tem um BAU, né, um business as usual gigante. Não dá para ele simplesmente falar assim, não, vou abrir mão disso porque eu estou construindo uma linha de horizonte 2, horizonte 3, né, do mundo de inovação. Não faz isso. Então, acho que é a grande linha de tensão, assim, existente, né? A minha percepção, Cristiano, é que essa tensão a gente tem que tratar com acupuntura, né? Assim, é uma agulha que a gente coloca nesse fio de tensão para que ele comece a se dissolver quando a gente fala no ambiente corporativo de grandes empresas, né? Você tem alguma história ou alguma... Eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho assim, e aqui eu volto a fazer uma ligação no tema anterior, que a gente fala que inovação é uma disciplina de gestão. Assim, o que ajuda a aliviar, né, ou colocar essa agulha de cultura, né, que você está falando, nessa linha de tensão? Se você tem uma boa governança estabelecida e uma gestão bem estabelecida, ou seja, um bom entendimento do que você está abrindo mão, né? Se você tem uma governança bem estabelecida, ou seja, quais são as camadas de decisão desse processo, né, de inovação, isso ajuda muito. Por quê? Se eu tenho uma boa governança, assim, meio que, eu falo assim, se eu tenho um projeto a longo prazo, que eu não quero abrir mão, e a gestão e a governança da companhia tem esse entendimento, consegue olhar para isso e ter esse entendimento claro, essa tensão, ela como você falou, né, é colocada a agulha ali de acupuntura. Porque, cara, a companhia decidiu, todo mundo está claro e está tomando decisão que este é o caminho. Então, a gente vai abrir mão de um pedaço de resultado esse ano em detrimento de algo de mais longo prazo. Ou ao contrário,
né? Poderia ser o contrário. Puta, entendemos que a gente está abrindo mão de algo mais a longo prazo neste momento, em detrimento do curto prazo, mas que a gente vai voltar com essa iniciativa em algum momento, ou quando determinada coisa acontecer, enfim. Eu acho que, de novo, ligando ao ponto da gestão, né, de uma boa governança de inovação. E você vê que as estruturas de tomada de decisão, como é que elas reagem nesse tipo de cenário, Cristiano? Porque, assim, esse cenário ele é constante. Acho que, pelo menos a minha leitura é que os mercados eles estão ficando cada vez mais restritos, cada vez mais complexos. As oportunidades elas estão começando a ter o tamanho de fresta. Isso não significa que o potencial de resultado seja pequeno. Significa que você precisa ter um olhar muito clínico para observar a fresta e achar o timing correto para entrar nela para que aí o mar se abra, né? Como é que você vê as estruturas de tomada de decisão reagindo sobre isso? Quais são os vieses que são adotados? E aí, mais do que boas ou más decisões, mas como é que você vê esse processo de tomada de decisão acontecendo? Cara, essa pergunta é muito complexa. Eu vou por alguns caminhos aqui. Se é uma companhia que tem uma governança bem estabelecida, talvez, e com regras bem claras, assim, talvez seja um processo mais fácil, né? Se é uma companhia que ainda não tem essa maturidade, né, etc., aí vai depender muito do perfil, e aí principalmente do corpo executivo. E aí, assim, já vivi e vivenciei diferentes perfis de companhia, assim, na camada mais executiva para tomada de decisão. Então, vou começar pelo CEO. Existe um livro bem interessante que chama-se Times AAA. AAA como se fosse aquelas empresas bem avaliadas, né, financeiramente. Mas a verdade, assim, estou citando esse livro porque ele fala sobre diferentes perfis de liderança. E isso cabe para o CEO, para o time executivo. Então, vou dizer assim, existem CEOs extremamente empreendedores e visionários. Os líderes visionários, empreendedores, eles tendem a priorizar, obviamente, as visões mais de longo prazo. Então, ele vai ponderar isso bastante, né? E existem líderes que são aqueles líderes mais pragmáticos, vou chamar assim. São líderes tipicamente são aqueles bons quando a empresa realmente está num processo ruim financeiro, o cara vai ser bem pragmático. Cara, preciso resolver essa área, preciso vender essa unidade de negócio, ele não é tão visionário, ele está mais focado na operação, né? Por que eu estou pegando o CEO como exemplo? E, obviamente, isso aplica-se a todo o corpo executivo. Acho que o segredo aqui está no balance, né? Como é que você tem um balance multidisciplinar ali da equipe de executivos, por isso que eu citei esse livro do Times AAA, que gera esses contrabalanços, né? Assim, porque se você tivesse um time, se o CEO é visionário e todo o corpo executivo é visionário, as empresas sempre vão ficar assim, qualquer coisa para o futuro, assim, no extremo, né? Ou ao contrário, né? Que eu já vi, assim, em empresas que você não tem um CEO tão visionário, você tem um núcleo duro da companhia que não é tão visionário, a tendência da companhia sempre vai ser a execução e o curto prazo. Então vai ter muita dificuldade de florescer, por mais que você tenha uma excelente governança de inovação. Então, eu acho que o segredo, assim, na camada de decisão é quando você tem esse balanço com pessoas com perfis diferentes. Inclusive, não só na camada executiva, né? Eu acho que a gente estava falando sobre esse elo da fluidez entre lá do chão de operação até uma camada executiva de tomada de decisão. Existem, vamos dizer assim, camadas intermediárias, e se fala muito sobre isso, né? De ter líderes intraempreendedores, e são essas pessoas meio que quebram barreiras da companhia, que às vezes é necessário. Assim, tipo, para ele, óbvio, existe uma organização, mas ele consegue dar saltos no meio da organização para quebrar algumas barreiras e fazer a coisa fluir na direção, enfim, do seu projeto acontecer, de garantir que as coisas, enfim, que eu vou pegar assim exemplos pequenos, né, mas a pessoa às vezes precisa de uma infraestrutura que, segundo a nossa governança corporativa, isso não é permitido. Então ele vai quebrar esses micro barreiras. Você falou de janelas pequenas, né? Você está falando aqui das coisas acontecerem numa velocidade mais rápida. Você precisa dessas pessoas. Então, uma questão de perfil também para uma companhia que quer inovar, de um balanceamento desse tipo de perfil é muito importante.
Não adianta você imputar uma cultura, né, pregar para uma pessoa 100% uma cultura sem ter uma diversidade desses perfis. Uhum. Eu acho que é por aí, assim, e aí você falou de decisão, então eu falei da camada executiva, né? Quando você tem esse balanço, sim, o CEO vai ponderar, cara, a gente está tomando essa decisão, mas o que a gente está abrindo mão? Alguém vai ponderar mais pragmático, cara, mas se a gente não fizer isso aqui, a gente não entregar o resultado do ano, talvez a gente nem tenha capacidade no final do ano de estar vivo. Então, será que vale a pena a gente abrir mão de um pedaço agora da visão e executar o que a gente tem que executar esse ano? Então, esse equilíbrio, né, de forças é importante e parte também de uma diversidade de perfis de liderança. Uhum. Interessante, cara. Não Interessante. sei se você havia pensado sobre isso, assim, pensar um pouco sobre isso. Interessante, cara. Interessante. Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa Eu falo agora. isso, só pegando um gancho, assim, a Aham. última empresa que eu trabalhei era um pouco desse tipo de perfil, assim, um nível executivo, um perfil executivo mais núcleo duro, assim, mais hard. Uhum. E foi até um pouco das conversas que a gente teve, estava tentando estabelecer uma governança mais clara. Aí você tem um núcleo mais hard, com uma governança mais clara, pode ser que isso flua melhor. Uhum. A empresa que eu trabalho hoje, ela já tem um líder, que é o nosso CEO, né, atualmente, ele é um cara super visionário. Ele, tipo, tá 5 anos para frente. Então, ele poderia ter um núcleo 100% hard. Uhum. Ele vai ser esse equilíbrio. Ele sozinho já vai Sim. ser esse equilíbrio, entendeu? Sim. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso que eu quis trazer aqui da minha experiência, minha vivência. É isso que eu ia te pedir. Eu ia te pedir uma história para fechar esse raciocínio. Legal, cara. E a gente falou, e eu tô de olho aqui no tempo para a gente já começar a baixar os trens de pouso aqui, Cristiano, mas a gente falou bastante sobre o movimento que seja um pouco mais da estrutura corporativa ou da estrutura executiva para a operação, né? Como é que você vê esse movimento ele acontecer bottom-up, da operação para as camadas de liderança intermediária e alta liderança, executivos? Principalmente nas tomadas de decisão. Eu vou trazer um contexto aqui para a gente brincar um pouco. Estava tendo uma conversa sobre isso com uma executiva, e ela falou assim, Pedro, tô aqui na empresa, aqui atrás tem 30 cientistas de dados. Eu entro lá, tá todo mundo olhando o dado, manipulando base, criando visualização. Como é que... E se alguém lá dentro fala assim, não, peraí, vamos pegar esse gráfico e inverter? Será que a visualização ela seria diferente? Não, pô, mas isso aqui vai quebrar o processo da empresa. E aí ela falou, isso aqui gera tensão. Isso aqui, assim, no way, isso não vai acontecer. Você tem que entregar essa relatório daquele jeito e a gente tem que seguir por esse caminho. Como é que você vê essa cultura se manifestar bottom-up? E onde que ela se destrava? Quais benefícios que ela pode gerar? Quais malefícios ela pode gerar a depender de como ela estiver estruturada? Você fala de pessoas que geram essa tensão nas organizações? Pessoas que Em geram áreas, por exemplo? ou destravam essa tensão. Muitas vezes uma camada operacional que muitas vezes ela pode ter alguma informação, ela pode ter algum conhecimento que tem um potencial grande de inovação. Como é que você vê essa tomada de decisão acontecendo? Porque ela vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que quebrar o processo, vou ter que seguir o processo. Né? Uhum. Você vê isso acontecer? Cara, Você vê esse bottom-up acontecendo? eu acho muito difícil, assim, eu acho que o bottom-up ele acontece de uma forma natural quando vocês criam um caminho, né? Porque a gente estava falando aqui muito sobre governança, estabeleceu regras, enfim, uma capacidade de gestão da inovação para que você tenha uma conexão, né? Essa fluidez e tenha um caminho bottom-up. E aí, quando a gente chega numa camada de decisão, eu costumo dizer o seguinte, não é... Pode acontecer, tá? Assim, é normal, citando aqui, por exemplo, uma Apple da vida, né? Que você tinha um cara super visionário e o cara internamente digitava para onde o mundo estava indo e para onde ele apostava suas fichas e quebrou a cara com algumas coisas, mas algumas coisas deram muito certo, né? Você pega o iPhone, por exemplo, né? Mas, enfim, ele levou a cabo uma visão dele. Por que eu estou dizendo sobre isso, né? Ou seja, de dentro para fora. Ele levou a cabo a visão dele de dentro para fora.
Porque eu acredito ao contrário. Eu acredito, normalmente, o que gera atenção positiva, e aí por isso que eu falo que é difícil fluir isso bottom-up, é quando você tem uma demanda e uma pressão externa, ou seja, de fora, para dentro da companhia. O dia a gente estava conversando um pouco sobre isso aqui internamente na companhia, e um colega aqui da área de infraestrutura, ele brincou assim, né? Falando sobre a extensão de fora para dentro. Ele falou assim, nada como um bom cliente para fazer a gente mudar. Assim, coisas que a gente... E eu tô falando de infraestrutura, né? O pessoal que está lá, assim, sem demérito nenhum, né? Eu admiro o trabalho do time técnico, assim, de infraestrutura, mas na brincadeira aqui, né, o pessoal que está lá no porão da organização, né? Sem Mexendo dúvida. nas máquinas, garantindo que está tudo funcionando, tal. E, pô, o cara não... É o que você falou um pouco do gráfico. O cara não vai pensar que, putz, será que eu preciso, sei lá, dar um exemplo, assim, criptografar um pedaço do banco aqui que faz tal coisa, que não sei o que lá, que tipo... Assim, talvez se eu colocasse um outsider, igual você falou que olhasse, falasse assim, cara, acho que você podia fazer isso aqui. Ok, mas a empresa não vai fazer isso. Da onde, eventualmente, vem a demanda? Vem de fora. E aí, por isso que eu falo que o bottom-up é difícil, né? Vem de fora. E aí, tipo, é um negócio legal, é importante pra gente, a gente tem que fazer. A decisão vem, cara, vamos fazer. Tem negócio por trás. Mexe ponteiro da companhia. Eleva a gente para um outro patamar. Pode ser uma questão de diferenciação da companhia. Então, eu achei legal esse colega, né? Porque ele veio do porão e dizer assim, poxa, nada melhor que um bom cliente para fazer a gente mudar. Então, é isso que eu acredito, assim. Infelizmente, eu não tenho como dizer isso de forma diferente, Pedro, porque eu sou um pouco da cultura do Lean ali, eu estudei bastante, li bastante sobre o Lean, e eu acredito muito nisso no meu dia a dia aqui, né, do quão importante é você estar olhando para o mercado, entendendo as necessidades, estudando as demandas, e é isso que faz você mudar, né? Eu acho que é isso que faz você buscar outras formas de fazer diferente, outras formas de fazer o diferente pelo mesmo custo, né? Porque no final do dia o cliente ele tem demandas, mas também muitas vezes ele não quer pagar mais por aquilo. E isso é difícil pra caramba. Assim, sem um propósito, sem uma demanda que te puxe, que te impulsione para frente, assim, a não ser que seja um problema muito grande lá no bottom para que aquilo suba. E para isso você precisa criar os canais, os fluxos de comunicação. E aí é interessante que a gente não falou sobre isso, né? Mas eu queria puxar um gancho aqui da tua pergunta. Sobre o que faz uma empresa falar assim, putz, eu preciso inovar. A gente falou lá da era de 2014, que tinha as startups e o medo de eu perder competitividade. Mas ninguém estava reclamando dos seus resultados até então. Hoje tem um cenário um pouco diferente. Você tem abundância financeira. Então, mas assim, o que faz uma empresa muitas vezes inovar mais do que outras? E aí eu vou pegar aqui o exemplo de novo da Apple. A Apple, ela saiu da lama, vamos dizer assim. E aí eu vou pegar essa lama aqui para dizer o que eu quero dizer sobre o assunto de que faz uma empresa inovar. Quando você tem um cenário de escassez, seja ela financeira, quando você tem um cenário de pressão competitiva extrema, quando você tem um cenário onde você está perdendo muito mercado, ali, assim, não tem escolha, não tem mais, assim, tipo, vou criar uma área de inovação. Ou você inova ou você está fora, cara, a empresa acabou. E é ali que acho que, assim, é engraçado, talvez eu sempre me pergunto assim, como que você, na hora que você está bem, quando a companhia está assim, não precisa disso, porque ela está bem, está entregando todos os seus resultados, vou falar diferente, está superando seus resultados, como que ela cria uma tensão positiva? Esse é um dilema, né? Porque assim, cara, por que você está fazendo isso se eu estou bem, né? Se a gente está entregando os resultados? Talvez o segredo, assim, é isso, porque quando você tem a tensão, normalmente é quando as empresas conseguem mais inovar dentro da escassez, né? Dentro da alta pressão competitiva. Né? Eu falo isso por mim mesmo, esse é um exemplo prático. Né? Hoje eu vivo um mercado aqui, né, onde eu trabalho, que é extremamente competitivo. O mercado de mensageria, ele é extremamente competitivo. Não é uma guerra de preço. Né? Então, é interessante que quando você está nesse mercado, a gente sempre está discutindo internamente formas de ser mais eficiente.
a nossa discussão interna é, cara, aqui a gente pode ser mais eficiente como? Como que a gente consegue otimizar mais aqui? E isso impulsiona a inovação. Talvez não seja uma inovação disruptiva, né, mas sempre a gente está buscando formas melhores de fazer a mesma coisa e melhorar. Né? Por isso que eu fiz a brincadeira aqui também do cliente, né, dentro da infraestrutura. Mas é interessante isso, talvez fique uma pergunta assim, que não tem uma resposta muito clara, eu mesmo não tenho como formular aqui um como, mas como que a gente cria uma tensão no sentido positivo, né, mesmo no momento que você está bem. Eu ia... Cara, legal isso. Eu ia te perguntar exatamente isso para a gente fechar, assim, para onde está indo o futuro? Porque se o passado ele era abundante, a gente estava trazendo metodologia para essas empresas, agora criando governança, para onde que a gente está indo? E aí, me corrige se eu te entendi mal, Cristiano, mas eu interpreto isso que você traz no sentido de a gente está em mercados cada vez mais restritivos, os mercados eles têm cada vez menos espaço ou tempo para a gente conduzir um processo mais aberto, mais amplo, para gerar soluções criativas. Então a gente está precisando gerar abrasões criativas constantemente para que saiam essas faíscas de oportunidade de inovação e a gente tem acionáveis práticos ali de incremento, de melhoria, que muitas vezes geram mais impacto de curto, médio e longo prazo do que uma inovação transformacional. Às vezes uma inovação adaptativa, ela pode economizar milhões para uma empresa e gerar resultado a partir do D0, né? Mas eu conectei muito com esse conceito da abrasão criativa, que é a oportunidade de fazer essas fricções acontecerem independente do contexto, né? Eu sou muito aqui hoje como um head de área de negócio, né, e eu permeio múltiplas áreas, como eu falei, a gente sempre está discutindo formas de fazer melhor as coisas e inovar. Eu vejo muito assim, tudo que a gente vai fazer na companhia, ela tem que ter uma conexão ou com mexer ponteiro de negócio, ou seja, como é que eu gero mais resultado de negócio para a companhia, ou eventualmente eu estou reduzindo custo. Qualquer coisa diferente disso, assim, por mais que você fale assim, não, mas eu estou melhorando a experiência do cliente, na hora que eu sou uma empresa que vende experiência para o cliente. Tá, mas você está melhorando a experiência do cliente para ou gerar mais negócio ou para reduzir custo. Sei lá, estou melhorando a experiência do cliente e diminuindo o custo do meu atendimento. Estou melhorando a experiência do cliente e aumentando minha receita, né, porque antes eu tinha um produto que tinha muita reclamação, o meu atendimento não era tão bom, etc. Então, se você não tem uma linha reta entre esses dois fatores, não consegue fazer essa conexão, cara, você só está fazendo espuma. Porque tem inovação de espuma, né? E isso dificulta muito a decisão. Você estava conectando os pontos, dificulta muito. Você entra num comitê, cara, a gente entrou numa discussão aqui executiva, que se você olhava lá, tinha 50 coisas para fazer. Nenhuma conexão com mexer ponteiro de negócio ou reduzir custo. Cara, assim, vou dizer que até o CEO brincou, assim, se eu jogar tudo isso daí no chão, rasgar, e não fizer nada, não muda nada. Se eu mudar a ordem disso aqui, não muda nada. Porque, assim, como que você vai tomar uma decisão sobre algo? Parece legal, assim, tudo parece legal. Um monte de ideia legal pra gente fazer. Mas como que você vai tomar uma decisão do que fazer? Do que focar? E outra coisa interessante sobre isso, quando você não consegue fazer essa conexão de negócio, e tem muita coisa para fazer, muitas empresas falam assim, não, a gente tem que fazer tudo. Aquela abraça tudo, tem que fazer tudo. Aí que é o pior cenário, porque vocês têm dificuldade de fazer tudo. Tem que escolher poucas coisas que estão relacionadas à estratégia da empresa, ao propósito, enfim, que estão relacionadas ao planejamento estratégico da empresa, e que são coisas que você consegue, no mínimo, ter uma conexão direta em que você vai mexer em impacto, negócio de custo. Você está perdendo tempo. E aí que geram as frustrações de inovação, né? Pô, a gente investiu naquilo lá, só custo, gastamos um dinheiro naquele projeto e morre. E assim, e aí o último parênteses aqui, né? Pode dar errado.
nem sempre aquilo, por mais que você tenha uma conexão, uma linha direta com receita, aquela iniciativa pode dar errado. E você tem que saber a hora de dizer assim, putz, deu errado. Eu, aqui, um determinado, acho que foi o ano passado, a gente fez uma iniciativa interna de buscar um outro segmento de mercado e, cara, deu errado. Deu errado. A gente testou, tentou, até a gente chegou à conclusão, falou, cara, isso aqui não estamos colhendo frutos com isso daqui, cara. Chegamos a hora de entender que não faz sentido. Colhemos os aprendizados, quais foram os maiores aprendizados que tivemos, guardamos os maiores aprendizados e, cara, paramos. Então, assim, colocamos lá, como tinha uma conexão direta com receita, mas deu errado. E assim, eu acho que, conectando o último ponto, né, sobre a cultura, a empresa tem que saber também entender coisas que, cara, a gente fez nosso melhor, foi feito projeto, dedicamos energia naquilo, escolhemos poucas coisas, acompanhamos, etc, etc. Deu errado. Vamos tentar outra coisa. Vamos para o próximo. O que aprendemos com isso? Isso faz parte do ciclo de inovação. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, de uma forma resumida, se eu fosse dizer assim, cara, o que mudou? Antigamente você fazia muita coisa, porque os custos para testar coisas, a gente sabe disso, né? Principalmente a tecnologia, caíram muito. Então a gente conseguia fazer um monte de coisa, um monte de espuma, sem conexão com linha de negócio, linha de receita ou linha de custo. Hoje, eu diria que a gente tem que fazer menos coisas com as melhores conexões entre receita e custo. Mesmo que essas coisas nem sempre vão gerar os resultados que você esperava. Mas possivelmente, ou estatisticamente, eu posso dizer que são as melhores apostas quando você mapeou bem essa linha de conexão. Perfeito. Cara, Cristiano, queria te agradecer demais pelo bate-papo. Foi muito rico, cara. Para mim, pelo menos, foi riquíssimo a gente trocar um pouco sobre isso. E queria que você desse o caminho das pedras para alguém que queira conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que a pessoa te acha, talvez no LinkedIn, saber um pouco mais sobre você, como é que as pessoas podem se conectar contigo. Poxa, eu que agradeço a oportunidade, porque é sempre um tema gostoso, né, de conversar. Bom, eu estou lá no LinkedIn, acho que é o melhor canal assim, de contato, Cristiano Franco, trabalho na Zenvia, tem meu telefone lá, celular também, pode me chamar no mensagem, quiser trocar uma ideia sobre o assunto também, estou à disposição. Adoro ler sobre o assunto também, tem um monte de livro aqui, já debati muito com várias pessoas como você, né, há um tempo atrás, sobre o tema. E, enfim, acho que fico à disposição aí de quem quiser trocar mais, que é sempre muito bacana. Muito bem, pessoal, essa foi a conversa que a gente teve com o Cristiano. Eu espero que, da mesma forma como nos ajudou aqui na Ensaio a ter uma percepção mais ampliada sobre cultura de inovação, espero que também tenha te ajudado. Aqui no Prototipando a gente tem diversas conversas sobre esses assuntos e algumas adjacentes desse assunto. E eu vou deixar aqui uma indicação caso você ainda esteja lavando tua louça, ainda fazendo alguma coisa, tá no transporte, ou enfim, você queira continuar ouvindo uma entrevista nossa, a conversa com o Cristiano me lembrou muito a conversa que eu tive com o Ravi. O Ravi, ele traz a perspectiva de pensamento sistêmico, então a gente vai deixar o link da conversa com o Davi aqui na descrição desse episódio. Bom, se você quiser se conectar comigo, se conectar com a Ensaio, enfim, é só buscar a gente no LinkedIn, Instagram e todas as redes sociais. E é isso, gente. Sem mais delongas, a gente se vê no próximo Prototipando. Um abraço!